Você percebe que você não controla a vida? Você não controla o que vai acontecer com você, você não controla o que vai acontecer, quando vai acontecer, a vida acontece. Nós influenciamos as coisas, óbvio, mas a vida acontece, independente. O que muda não é escolher o que vai acontecer, porque nós não temos esse poder. Então o que muda é como eu reajo ao que acontece comigo, certo? E isso se chama inteligência emocional. Quanto mais inteligência emocional eu tenho, mais saúde física eu tenho, porque o meu corpo responde a essa inteligência e a este equilíbrio. Se eu tenho inteligência emocional, os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos estão melhores. Se eles estão melhores, o meu campo energético também está melhor. Certo? Não é complicado isso aqui, né? Vocês estão conseguindo entender? Estão me acompanhando até aqui? E vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio, né? Então a gente viu o quê? Que os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos podem criar ou destruir doenças. E o que eu queria trazer aqui para vocês só com esse slide, né, é que isso não sou eu inventando. Então, as tradições das mais antigas possível já falavam sobre isso, né? Aqui a gente tem alguns exemplos aí. Ó, palmas para quem fez esse slide. Egípcia, né? Toda a civilização egípcia, os indianos, né? Na cultura védica, os gregos já tinham filosofias a respeito disso, da influência da mente nas emoções. A própria medicina chinesa fala sobre isso, né? Medicina tradicional chinesa. Os cultos xamânicos dos mais antigos. E percebe, egípcios, cara, a gente está falando aqui, isso aqui é antes de Cristo. Vocês entendem isso? É antes de Cristo. Quando Cristo esteve aqui, isso já era falado, isso já era sabido, da influência das emoções, não é? Aquela coisa que você se cura, não é? A tua crença te curou, não é isso? Aquela cena, né, fatídica de Cristo, né, tocando, a mulher tocando no manto dele, enfim. Então você se curou com a tua fé. Isso não é novidade. Os egípcios já falavam isso há quantos mil anos atrás já? Egípcios é o quê? É 2.000 anos? 3.000 anos? Antes de Cristo? Mais ou menos, né? Então, olha quanto tempo isso já era falado. Isso não é nenhuma novidade, percebe? E olha aqui, estamos em 2026, tendo que repetir isso. Tendo que repetir isso. 5.000 anos, cara. 5.000 anos depois a gente ainda está repetindo isso. Por isso vocês entendem o que eu falo? A gente está engatinhando com a questão emocional. A gente não sabe lidar com a questão emocional. A gente não entendeu ainda, ou melhor, não quis entender. Certo? Porque quem quer entender, vai entender. Agora, nós não quisermos... Eita, falou português. A gente não quer, a gente não quis entender entendeu? O lado emocional. A gente não quis entender a evolução disso. Né? Então, estamos aqui resgatando mais uma vez esse conhecimento, que não é novidade, né? Para entender a influência que isso tem na nossa vida, que atua especificamente na área mais impactante da nossa vida, que é saúde. Saúde. Quando a saúde pega, meu querido, vocês sabem muito bem. Quem já teve problema sério de saúde aí sabe do que eu estou falando. As suas prioridades mudam, sua vida muda, sua rotina muda, sua visão do mundo muda. Percebe? Então não é uma coisa assim que a gente... eu resolvo. Não, quando a saúde trava, ela trava a vida. Quando a tua área financeira trava, pô, beleza. Aqui a área financeira travou. A gente vai resolver, vamos dar um tempo. A área de relacionamento, mesma coisa. Certo? A gente vai resolver, a gente vai conversar, vai alinhar as coisas, mas saúde não dá. Por quê? Porque está completamente fora do nosso controle. Não é? Ou é isso que dizem para nós. Será mesmo que está fora do nosso controle? Será que a gente não consegue fazer nada para atuar na nossa saúde? A gente fica tão impotente às vezes, né? Você já se sentiu impotente assim? Tendo uma questão de saúde que você não podia fazer nada a respeito? Percebe essa sensação de impotência? Quem já teve, comenta aí também, que é sempre legal, né, a gente saber. Mas essa sensação de impotência, ela traz um sentimento muito ruim pra gente. De não poder fazer nada a respeito, de não poder resolver aquilo que incomoda. Então essa é uma sensação terrível, que tá realmente assim, no top, né, das piores sensações possíveis e imagináveis. Tá? Então eu quero que vocês entendam isso. Quem já se sentiu assim, precisa trabalhar o lado emocional. Porque
toda doença vai permitir com que você tenha algum aspecto, né, emocional a ser trabalhado. E esse crescimento, essa evolução emocional é onde você consegue atuar. Porque o papel do médico, infelizmente, você não pode fazer, né? Nem se você for um médico. Agora, a questão emocional, o desenvolvimento emocional, o olhar interno, entender o que aquela doença está mostrando para mim, o que ela está pedindo de mim, isso sim é tua responsabilidade e você consegue atuar. Então nós não somos impotentes perante a saúde. E é isso que a gente precisa começar a entender. Certo? Então a gente já viu. As emoções podem, padrões, né, de pensamentos, sentimentos, enfim, comportamentos, tudo isso vai criar esse campo, essa massa energética. E essa técnica que a gente vai conversar hoje atua especificamente nessa massa energética. Ou seja, na origem. Certo? Vamos falar sobre isso. Então, o que mais que a gente tem aqui? Opa, slides. Ok. Então, diversas tradições das mais antigas já falavam sobre isso, já entendemos, né? Não é nenhuma novidade. Mas tem uma linha de raciocínio, uma filosofia, se assim eu posso dizer, que é o hermetismo. Eu particularmente sou muito fã. Que o hermetismo, resumindo, ele traduz as leis universais e como o universo funciona. Existem 7 leis principais, a gente só vai falar de uma aqui hoje porque é a que importa para este momento, certo? É a primeira lei hermética. A primeira lei hermética, ela diz que o todo é mente. Ou seja, tudo nasce no campo do pensamento primeiro. O todo é mente, o universo é mental. É como está escrito aí, isso significa que a realidade se organiza primeiro no plano mental, ou seja, o plano mental é o plano da criação. O todo é mente. Vamos fazer um exercício rápido aí? Todo mundo deve estar com o celular aí perto, né? Tenho certeza absoluta disso. Vocês vão pegar o celular e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês respondem aí no chat que eu quero ver, tá? Qual é a primeira coisa que teve que acontecer para esse celular estar na mão de vocês hoje? Comenta aí, produção, depois me fala aí o que eles estão comentando, tá? Então assim, vou deixar vocês escreverem um pouquinho a respeito disso. Vou até dar uma pausa aqui, tô vendo aqui o comentário de vocês, né? Então, vamos entender aqui. Qual é a primeira coisa que teve que acontecer para o celular que está na mão de vocês estar na mão de vocês? Olha lá, ó, tem gente... Opa, tô gostando, hein? Tô gostando, tá todo mundo acertando. Imaginar, pensar, beleza? Criar, ok. Ser concebido, quase lá. Aonde ele é concebido? Aonde ele é concebido? Aonde nasce? Certo? Então, é sobre isso. O pensamento molda realidade. Percebe que isso não é misticismo? Isso não é espiritualidade? Isso é um fato. Isso é um fato que qualquer criança consegue entender. O teu pensamento molda a tua realidade. Pensamento é matéria-prima de realidade. Portanto, olha que interessante. Se você quer mudar a tua realidade, qual é a primeira coisa que tem que mudar? Qual é a primeira coisa que tem que ser transformada por você? Será que é o mundo que tem que melhorar? Será que é a tua família que tem que melhorar? Será que é teu marido, tua esposa que tem que melhorar? Será que é o governo que tem que melhorar? Ou será que é você? Tenso, né? Tensa essa pergunta. Tudo começa no pensamento. Veja, o celular serve como um exemplo, mas vocês podem olhar para qualquer coisa ao redor de vocês. Ó, esse microfone aqui, ele só está aqui porque alguém pensou nele. Essa roupa que eu estou vestindo, ela só está aqui porque alguém pensou nela. Pensamento cria a matéria. Pensamento cria a todo momento. Então, se você quer mudar a tua realidade, você precisa aprender a atuar no campo da criação. É daqui que vem, por exemplo, as leis de manifestação, de cocriação, enfim, que vocês já devem ter visto a rodo aí na internet. É assim que a coisa funciona. Vamos avançar. Vamos entender, então, origem das doenças, certo? A gente já entendeu que pensamentos, sentimentos e comportamentos criam todo esse campo. Então a gente já sabe muito bem que as doenças não nascem no corpo físico, ok? O teu corpo, ele é uma máquina inteligentíssima. Por que diabos ele ia inventar de dar pau? Por que o corpo ia inventar de pifar? Do nada. O corpo não inventa nada, certo? Nós não somos este corpinho lindo e maravilhoso aqui.
de ossos e músculos. Nós somos a consciência que opera esse corpinho. É como se o corpo fosse a máquina e nós fôssemos o operador da máquina. A máquina em si, ela nunca vai inventar de dar problema, a não ser que o operador não cuide da máquina. Se o operador não cuidar da máquina, aí sim, começa a enferrujar, começa a quebrar um negocinho, não tem a manutenção adequada, não tem o uso adequado, o cuidado adequado. Percebe? É a mesma coisa com a gente. Então eu gosto de dar 2 exemplos aqui para deixar isso sempre muito bem explicado. Tá? A gente já sabe que a origem das doenças não é do corpo físico, mas sim desse campo mais sutil, do campo emocional, do campo mental, padrões, crenças, certo? E tem esses 2 exemplos que tá aí na tela para vocês. Vamos começar falando desse aí, ó, do carteiro. Engraçado, né? Veja, vou fazer uma pergunta para vocês. Faz sentido vocês brigarem com o carteiro só porque você não gostou da carta que você recebeu? Faz sentido isso? Explica para mim. Não faz. Né? Você não vai ficar ali gritando com o carteiro porque, ó, não acredito que você me mandou essa carta aqui. Olha que carta horrível, que mensagem horrível, uma conta enorme para pagar aqui. Não acredito que você me deu essa carta, né? Joga na cara dele, enfim, maltrata o carteiro. Faz sentido? Não faz. O carteiro é o quê? O mensageiro. O carteiro tem culpa? Nenhuma. Ele está fazendo a função dele. Se o carteiro não vai te entregar a carta, você nunca vai receber a mensagem. Entendeu o que eu estou falando aqui? O carteiro, no caso, é o teu corpo. Certo? É o teu corpo com as doenças, com sintomas e com processos de cura também. Não é? A mesma coisa acontece no painel do carro. Veja, se você dirige, você sabe muito bem que quando acende uma luzinha ali no painel do carro, todo mundo entra em pânico, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Eu particularmente entro, porque eu não confesso que não conheço muito de carro, não entendo muito de carro. Mas quando acende a luzinha no painel do carro, o que o carro está querendo dizer? Que tem alguma coisa de errado. Certo? Imaginem se a luzinha do carro nunca acendesse. Como é que você ia saber que tem problema no motor? Como é que você ia saber que o freio de mão tá puxado ainda? Percebe? Então, as luzinhas vermelhas que acendem no carro são avisos. Da mesma forma que as doenças, que são as luzinhas vermelhas que acendem no teu corpo, também são. São avisos que você precisa começar a escutar. E não só escutar, mas entender, compreender. Porque, ok, escutei, tá, legal, o que eu faço com isso, né? Então eu preciso entender a mensagem. Daí que vem todo o meu trabalho também nas redes sociais, no curso que eu tenho de autoconsciência, ensinando sobre essa metodologia de interpretar doenças. Não é? Hoje nós não vamos falar sobre isso. Esse curso já existe, ele já está aí disponível, certo? Agora, hoje a gente vai falar de uma técnica que utiliza desse conhecimento. Se eu entendo a origem da doença, se chega um paciente para mim com um problema específico, eu sei aonde olhar. Entende? E garanto para vocês, quase nunca é na região que dói, na região que ele tem de fato o problema. Porque o problema nasce de um outro campo. Sim? Então, esse conhecimento das doenças, ele é complementar à técnica que a gente vai apresentar aqui hoje. Não é? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, entender de fato o que são as doenças. O que elas trazem pra gente, né? É justamente o que aparece aqui pra gente. São grandes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. É isso que são as doenças. De forma, assim, direta, objetiva, sem nenhum tipo de, sabe, de embromation, de enrolação. Não, é isso aí. O que são as doenças, Henrique? É isso aí. Grandes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. É a luzinha acendendo no carro mostrando que tem algo errado. Se o teu corpo não ficasse doente, você iria simplesmente desencarnar, vamos evitar falar as palavras, né? Desencarnar do nada. Aí eu te pergunto, seria justo? Ou será que é mais justo você ter a oportunidade de fazer algo a respeito? Percebe? Percebe como são coisas simples? Mas, na hora ali que acontece,
o desespero toma conta, o medo toma conta, enfim. Então a gente precisa ter esse entendimento claro para que quando uma situação dessa aconteça, a gente saiba lidar com ela de uma forma mais leve. E eu não estou aqui romantizando doença, pelo amor de Deus. Ninguém quer ficar doente aqui. E é por isso que eu faço o trabalho que eu faço. Ninguém quer ficar doente. Agora, se todo mundo cuidar das emoções, ninguém adoece. Ou melhor, reduz drasticamente. Né? Porque as doenças têm outras origens também, não só no campo emocional. Isso, inclusive, eu vou falar tudo, né, na formação. Né? Senão aqui a gente ficaria 7 horas para explicar tudo. Tá? Então, reduziria drasticamente a quantidade de doenças e de pessoas doentes se as pessoas cuidassem das próprias emoções, ressignificassem mágoas, traumas, enfim. Isso é muito forte. Tá? Então lembre-se dessa frase: doenças são grandes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. A gente precisa delas para entender o que precisamos corrigir em nós, que nós não estamos enxergando. É isso que elas são. Elas são o carteiro. Elas são a luzinha vermelha que pisca no painel do teu carro. Elas são as mensageiras que mostram que tem alguma coisa errada. Não é? Então não culpe o mensageiro. Não fique bravo com o mensageiro. O mensageiro não te odeia. Ele só está fazendo o papel dele. E ele faz muito bem. Mas muito bem. Sabe por quê? Por causa disso aí, ó. O corpo é espelho da consciência. Isso aqui pode ser um mantra. O corpo é espelho da consciência. O corpo é espelho da... Uau, eu preciso entender isso. Corpo é espelho da consciência. O que significa? Que o corpo, por si só, ele não faz nada. Ele é uma máquina automatizada. Certo? Todo o corpo vai funcionar. Quase todo, vai. Não vamos generalizar, vai. Mas, certo? O corpo ele vai funcionar sozinho. Ele não precisa de nenhum comando seu para ele funcionar. Você não pensa para respirar. Você não pensa para circular o teu sangue. Você não pensa para o teu coração bater, certo? Então, ele é uma máquina. Ele já traz essa automação por si só. Você, como eu falei, é o operador dessa máquina. Você é a consciência que habita o corpo. Então, quem é que manda aqui? É o corpo ou é você? Obviamente você. Então você está no comando. O corpo ele vai espelhar tudo aquilo que você mostrar para ele. Tudo aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. Todos os padrões que adoecem, enfim. Então sabe aquela coisa, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A questão aqui pode ser adaptada de uma forma muito fácil. Diga-me suas doenças, que eu te direi quem és. É muito fácil ler uma pessoa pelas doenças que ela tem. Porque cada sintoma, cada questão física vai ser traduzida em algum aspecto emocional, ou em algum padrão mental, em algum padrão de crenças. Todas, sem exceção. E se você sabe lidar com esse campo, interpretar, você consegue atuar de uma forma muito mais cirúrgica, certo? Muito mais cirúrgica. Então lembre-se disso, o corpo é espelho da consciência. Isso é uma frase chave aqui da nossa conversa de hoje, tá? Vamos dar seguimento? Podemos dar seguimento? Tá todo mundo entendendo? Tá tudo certo? Tá? Ah, é verdade, né, gente? Ó, a produção me falando aqui, ó. Deixa o like. Tá aqui mais, pessoal. Compartilha. Estaremos fazendo mais aulas ao vivo, né? Se tudo der certo. Então, deixa o like, compartilha aí, não custa nada, o dedinho não cai. E ajuda bastante a gente, o conteúdo a ser impulsionado, né? Se você não sabe disso, quando você curte, o conteúdo, o vídeo vai ser apresentado para mais pessoas, tá? E é isso que a gente precisa justamente, né? De que mais pessoas saibam disso, certo? Agora, aqui a gente entra num ponto importante, porque a gente viu, né? Que a nossa consciência, que o corpo é espelho da consciência. Então vamos entender, será que a gente está tratando então as doenças do jeito certo? E aqui, entendo, eu não estou questionando o trabalho de médico, pelo amor de Deus. Tá? Muito pelo contrário, eles são extremamente necessários, nunca vai desaparecer a necessidade deles, mas é importante a gente aprender a diferença das coisas. Então eu gosto dessa analogia aqui. Né? Vamos lá, tratar a parte física não é suficiente. E eu gosto de dar esse exemplo. Né? Secar o chão não é o mesmo que resolver o vazamento. Por que os médicos estão tão sobrecarregados? Por que
45% deles têm depressão, ansiedade ou burnout. Porque eles estão secando o chão sem parar. Agora, eles não podem fechar a torneira. Quem fecha a torneira é você. São as pessoas que estão ali se tratando. O médico, a função dele é secar o chão. Mas quem deve fechar a torneira e tratar do vazamento é você. Porque o vazamento, como nós já vimos, está na questão emocional, está nos padrões de crença, está nos padrões de comportamentos. E isso quem muda é você. Com mais consciência, com mais inteligência emocional. É isso que a gente precisa estar atento. Então olha isso, 45, quase metade, 1 em cada 2. Olha que absurdo, 1 em cada 2 médicos, se a gente arredondar, tem depressão, ansiedade ou burnout. Isso é um absurdo. Os profissionais de saúde, eles estão completamente sobrecarregados. Completamente sobrecarregados. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque o trabalho deles é fundamental. É óbvio, eu não estou questionando nada aqui. Eles fazem o trabalho de uma forma magnífica. Mas as pessoas precisam entender isso aqui, ó. As pessoas precisam parar de procurar a espiritualidade só em último recurso, só em último caso. Quando nada funciona, quando ninguém consegue saber, quando ninguém descobre nada, quando não tem cura, aí eu vou procurar a espiritualidade. Oh, meu querido. Mas que peso que você coloca nas minhas mãos. Não é? Então vamos entender isso, gente. A espiritualidade, vamos lá, não é pronto-socorro. Técnicas de cura espiritual, técnicas de cura energética não são pronto-socorro. O que significa? Que se você cortar a mão, você não vai fazer um mental healing, você não vai fazer um reiki, você não vai fazer cura prânica, não. Você vai para o médico, certo? Você vai para o médico. Agora, se você não trata a causa, eu dei um exemplo ruim, né? Mas se você tá ali com falta de ar, você não vai fazer o mental healing, você vai pro médico. Agora, se você não trata a questão emocional dessa falta de ar, por exemplo, você vai ficar indo no médico de novo. É por isso, inclusive, que muitas doenças retornam. O câncer, né? É muito comum isso. O câncer, ele some, desaparece completamente, depois de alguns anos, retorna. Por quê? Porque o médico fez um excelente trabalho em secar todo o chão. O chão tá sequinho, sem nenhum tipo de problema. Nada. Seco, seco, seco. Se botar uma folha assim de papel, ela faz assim, ó. Não gruda nada. Mas a pessoa não fez a lição de casa. A pessoa não fechou a torneira. A pessoa não cuidou do vazamento. Ela continuou com os mesmos padrões emocionais, mentais e comportamentais. Certo? Então eu quero deixar isso claro para vocês. Cuidar da energia não significa abandonar tratamentos médicos. A medicina tem o seu papel, assim como as questões energéticas têm o papel. Então a medicina está secando o chão, nós estamos fechando o vazamento. É isso que está acontecendo. Junto com vocês, é claro. Né? Porque eu não fecho o teu vazamento sozinho. Certo? E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque doenças são consequências. Atuar na causa é fundamental. Se eu não atuar na causa da doença, esse chão vai molhar de novo. O médico vai ter que fazer o trabalho de novo. Percebe? Então, hoje em dia, a gente precisa esclarecer mais esse papel, essa função. Porque as pessoas pensam que são coisas que se excluem. Coisas exclusivas, a gente pode dizer, mas não no sentido de único, no sentido de excluir mesmo. Ou eu escolho a medicina tradicional, ou eu vou para a terapia energética e espiritual. Não, meus queridos, é os dois. Por que você está excluindo uma coisa ou outra? É a mesma. É a mesma coisa, é saúde. Um é do corpo físico, o outro é do corpo energético. Ué, qual é a dúvida aqui? Qual é a dúvida nisso? Sabe? Eu não tô aqui para provar que energia existe, a física prova. Graças a Deus. Eu não tô aqui para provar que espírito existe. Muitas provas já estão aí. Eu não tô aqui para provar que espiritualidade existe. Eu não tô aqui para provar nada.
Tô aqui para ensinar. Porque eu já sei de tudo isso. Eu não preciso de prova. E se eu não preciso de prova, eu sou mais livre para poder fazer aquilo que eu acredito. Porque eu não fico ali duvidando, questionando. Lembra? A minha crença impacta. A minha crença impacta no resultado. Se eu tô fazendo uma coisa que eu não acredito, se eu tô fazendo uma coisa que eu não vejo verdade, que resultado que eu vou ter nisso? Não vou ter. Principalmente se tratando de um aspecto energético, espiritual. A crença do terapeuta. Isso é muito importante. Percebe? Como o terapeuta se porta. O quanto ele confia e acredita na técnica dele. Não é? E quanto vocês acham que eu confio na minha?